Antes de responder alguém, antes de se explicar, antes de correr atrás de quem começou a te tratar como opção, faça 3 perguntas. Porque muitas vezes não é a outra pessoa que destrói o seu valor. É você, quando aceita qualquer tratamento, quando responde rápido demais para quem te ignora, quando explica demais para quem já decidiu não te entender, quando corre atrás de alguém que percebeu que basta ficar em silêncio para você se desesperar. E aqui começa o perigo, porque existe um tipo de perda que não faz barulho. Você não perde seu valor em uma grande tragédia. Você perde seu valor em pequenas concessões. Uma mensagem que você não deveria ter mandado. Uma explicação que você não precisava dar. Um pedido de atenção disfarçado de conversa. Uma tentativa de provar que você é bom o suficiente para alguém que já estava tratando você como segunda opção. Guarde isso. Quem corre atrás o tempo todo ensina o outro a fugir sem medo. Quem se explica o tempo todo ensina o outro a duvidar sem culpa. Quem aceita migalhas o tempo todo ensina o outro a nunca oferecer presença inteira. Mas existe uma virada. Existe um momento em que você para, respira, observa e antes de reagir, faz 3 perguntas. 3 perguntas que impedem você de perder o respeito por si mesmo. 3 perguntas que separam o antigo você do novo você. O antigo você respondia no impulso. O novo você observa antes de agir. O antigo você tentava provar valor. O novo você protege o próprio valor. O antigo você tinha medo do silêncio. O novo você entende que o silêncio, quando nasce da força, é uma resposta completa. Fica comigo até o final, porque a terceira pergunta é a mais perigosa. Ela mostra se você está agindo por amor próprio ou por medo de ser abandonado. E talvez, depois de ouvir isso, você nunca mais responda uma mensagem do mesmo jeito. Primeira pergunta: essa pessoa quer me entender ou quer me controlar? Parece simples, mas essa pergunta pode salvar sua dignidade. Porque existe uma diferença enorme entre alguém que faz uma pergunta para compreender você e alguém que faz uma pergunta para te colocar contra a parede. Nem todo questionamento é busca por verdade. Às vezes é armadilha emocional. A pessoa pergunta: por que você mudou comigo? Mas ela não quer entender sua mudança. Ela quer que você se sinta culpado por ter criado limites. A pessoa pergunta: você está diferente, né? Mas ela não quer saber o que aconteceu. Ela quer fazer você voltar ao comportamento antigo. A pessoa diz: você não era assim. E talvez ela esteja certa. Você não era assim. Antes você explicava tudo. Antes você aceitava pouco. Antes você tinha medo de desagradar. Antes você se diminuía para caber no espaço emocional dos outros. Agora você começou a se respeitar. E para quem se beneficiava da sua falta de limite, o seu amor próprio parece arrogância. Preste atenção. Quando alguém se incomoda com a sua paz, talvez essa pessoa não gostasse de você. Gostava do acesso que tinha a você. Gostava da sua disponibilidade. Gostava de saber que podia te deixar esperando. Gostava de saber que podia sumir e voltar como se nada tivesse acontecido. Gostava de saber que bastava uma frase fria para você tentar consertar tudo. Mas quando você para de correr, a máscara cai. Por isso a primeira pergunta é poderosa. Essa pessoa quer me entender ou quer me controlar? Se ela quer te entender, ela escuta. Se ela quer te controlar, ela acusa. Se ela quer te entender, ela pergunta com respeito. Se ela quer te controlar, ela joga culpa. Se ela quer te entender, ela aceita sua resposta. Se ela quer te controlar, ela só fica satisfeita quando você se diminui. E aqui está uma verdade que dói. Você não precisa se explicar para quem só está procurando uma brecha para te manipular. Repita isso em silêncio. Eu não preciso me explicar para quem não quer me entender. Esse é o primeiro corte. O antigo você tentava convencer. O novo você identifica a intenção. O antigo você respondia tudo. O novo
Você filtra quem merece resposta. O antigo você achava que silêncio era fraqueza. O novo você entende que, diante de certas pessoas, silêncio é higiene emocional. E antes de continuar, se essa primeira pergunta já fez você lembrar de alguém, comenta: eu entendi. Não é para mim. É para você registrar o momento em que percebeu que nem toda cobrança merece resposta. Agora vamos para a segunda pergunta. Eu estou respondendo por força ou por medo de perder? Essa pergunta revela o que está escondido atrás da sua reação. Porque muitas vezes você acha que está respondendo por maturidade, mas está respondendo por medo. Medo de a pessoa ir embora. Medo de ser mal interpretado. Medo de parecer frio. Medo de perder espaço. Medo de ser esquecido. Medo de a pessoa pensar que você não se importa. Então você pega o celular, digita, apaga, digita de novo, manda um texto enorme, explica cada detalhe, conta o que sentiu, justifica sua dor, tenta mostrar que não queria brigar, tenta provar que você é diferente, tenta fazer a pessoa enxergar seu coração. Mas veja o perigo. Quando você responde com medo, sua mensagem carrega desespero. Mesmo que as palavras sejam bonitas, a energia é de dependência. E as pessoas sentem. Elas sentem quando você está falando para resolver. E sentem quando você está falando para não ser abandonado. A diferença é brutal. Quem responde por força é claro. Quem responde por medo se alonga demais. Quem responde por força diz o necessário. Quem responde por medo tenta controlar o resultado. Quem responde por força aceita perder o acesso. Quem responde por medo negocia a própria dignidade. Imagine esta cena. A pessoa te tratou com frieza durante dias. Você percebeu. Você sentiu. Você ficou quieto. Então ela aparece como se nada tivesse acontecido. Manda uma mensagem simples. Oi, sumido. O antigo você responderia na hora. Talvez com alegria escondida, talvez com ironia, talvez com um textão tentando mostrar que ficou magoado. Mas o novo, você para e pergunta: eu estou respondendo por força ou por medo de perder? Se for por medo, espere. Se for por ansiedade, espere. Se for por carência, espere. Se for para provar que você ainda está disponível, espere. Porque existe uma resposta que não nasce da sabedoria, nasce da ferida. E quando a ferida responde, a dignidade paga a conta. Você não precisa ignorar todo mundo. Você não precisa virar pedra. Você não precisa tratar as pessoas com arrogância, mas precisa aprender a não entregar sua paz para qualquer notificação. A pessoa apareceu, respire. A pessoa cobrou, observe. A pessoa sumiu e voltou. Não comemore cedo demais. Pergunte: essa volta tem respeito ou é só costume? Porque algumas pessoas não voltam porque perceberam seu valor. Voltam porque testaram outras portas e nenhuma abriu. Voltam porque sentiram falta da sua disponibilidade. Voltam porque perceberam que você estava escapando do controle. E se você responde desesperado, confirma tudo. Confirma que ela ainda tem acesso. Confirma que ela ainda mexe com você. Confirma que basta aparecer para bagunçar seu centro. Por isso, a segunda pergunta é um escudo. Eu estou respondendo por força ou por medo de perder? Se for por força, responda pouco. Se for por medo, não responda ainda. O silêncio de uma pessoa ferida pode ser vingança, mas o silêncio de uma pessoa consciente é proteção. Existe uma diferença, e essa diferença muda tudo. O silêncio fraco diz: eu quero que você sofra. O silêncio forte diz: eu não vou mais me abandonar para ser aceito. O silêncio fraco é joguinho. O silêncio forte é limite. O silêncio fraco espera reação. O silêncio forte recupera a direção. É aqui que muita gente erra. A pessoa acha que ficar em silêncio é desaparecer para punir o outro. Não. Isso ainda é dependência.
Porque se você fica em silêncio esperando que o outro fique desesperado, você ainda está preso. Você apenas trocou o textão por uma estratégia de controle. O verdadeiro silêncio não é para manipular, é para se reorganizar. É para você parar de agir como alguém que precisa ser escolhido a qualquer custo. É para você lembrar que sua presença tem valor e que valor não implora espaço. Valor ocupa ou se retira. Agora vem a terceira pergunta, e essa é a mais importante. Meu silêncio vai me proteger ou meu ego quer vencer? Leia isso com calma dentro de você. Meu silêncio vai me proteger ou meu ego quer vencer? Porque nem todo silêncio é sabedoria. Às vezes é orgulho, às vezes é birra, às vezes é tentativa de parecer superior, às vezes é desejo secreto de fazer o outro sofrer. E quando o silêncio nasce do ego, ele também te prende. Você não fala, mas fica olhando o celular. Você não responde, mas fica esperando a pessoa insistir. Você não procura, mas fica criando cena na cabeça. Você não manda mensagem, mas passa o dia imaginando o que ela está pensando. Isso não é liberdade. É prisão silenciosa. O corpo está quieto, mas a mente está algemada. O silêncio verdadeiro não precisa de plateia. Ele não fica perguntando se o outro percebeu. Ele não depende de reação. Ele não é usado para machucar. Ele é usado para preservar. Existe uma frase que você precisa guardar. Se meu silêncio ainda depende da reação do outro, eu ainda não estou livre. Essa frase separa maturidade de orgulho. E agora pense em quantas vezes você ficou quieto, mas por dentro estava gritando. Quantas vezes você disse, não vou mais falar, mas ficou esperando a pessoa sentir sua falta. Quantas vezes você tentou parecer forte, mas no fundo só queria que alguém notasse sua ausência. Isso acontece porque o ego também sabe se vestir de amor próprio. O ego diz, agora ela vai ver. O amor próprio diz, agora eu vou me cuidar. O ego diz, vou sumir para a pessoa sofrer. O amor próprio diz, vou me afastar porque ficar está me ferindo. O ego quer vencer. O amor próprio quer paz. E paz é mais valiosa que vitória. Porque vencer uma disputa emocional e continuar destruído por dentro não é vitória. É só uma prisão com aparência de orgulho. Então, antes de silenciar, pergunte: meu silêncio vai me proteger ou meu ego quer vencer? Se for proteção, siga em paz. Se for ego, respire mais. Se for vingança, não haja ainda. Se for necessidade de parecer forte, volte para si. Porque o novo você não quer dominar ninguém. O novo você quer não ser dominado. O novo você não quer fazer a pessoa correr atrás. O novo você quer parar de correr atrás de quem não sabe caminhar ao seu lado. Essa é a virada. Você deixa de perguntar: como faço essa pessoa sentir minha falta? E começa a perguntar: por que eu aceitei sentir falta de alguém que me fazia sentir pequeno? Isso é maturidade. Isso é despertar. Isso é a filosofia entrando na vida real. Os estoicos entendiam uma coisa que o mundo moderno esqueceu. Você não controla a reação dos outros. Você controla sua postura. Você não controla quem te valoriza. Você controla o quanto você se abandona tentando ser valorizado. Você não controla se alguém volta. Você controla se a porta ainda estará aberta quando essa pessoa voltar sem mudança. E aqui está a parte que incomoda. Às vezes você chama de amor o que é só abstinência emocional. A pessoa te dá pouco. Você sofre. Depois ela te dá um mínimo sinal. Você se sente vivo de novo. Então confunde alívio com amor. Confunde migalha com cuidado. Confunde retorno com arrependimento. Confunde saudade com valor. Mas quem te valoriza não precisa perder você para começar a te tratar direito. Quem te respeita não precisa te ver no limite para mudar o tom. Quem se importa não transforma sua presença em jogo de poder. Por isso a regra das 3 perguntas é tão forte. Ela quebra o ciclo.
Antes de responder, pergunte: essa pessoa quer me entender ou quer me controlar? Eu estou respondendo por força ou por medo de perder? Meu silêncio vai me proteger ou meu ego quer vencer? Essas 3 perguntas impedem que você haja no automático. E o automático quase sempre é treinado pela carência. O automático manda mensagem. O automático se explica. O automático aceita pouco. O automático volta para lugares onde já sangrou. O automático confunde intensidade com conexão. O automático transforma a ausência em desafio. Mas consciência interrompe o ciclo. Consciência diz: eu posso sentir vontade e ainda assim não agir. Essa é uma das maiores provas de força emocional. Não é não sentir, é não obedecer tudo que sente. Você pode sentir saudade e não voltar. Pode sentir raiva e não atacar. Pode sentir medo e não implorar. Pode sentir vontade de explicar e ainda escolher o silêncio. Isso é domínio próprio. E domínio próprio assusta quem estava acostumado com sua impulsividade, porque antes a pessoa sabia onde apertar. Um gelo e você corria, uma crítica e você se justificava, uma ausência e você se desesperava, uma ameaça de perda e você entregava tudo. Mas agora não. Agora você respira antes. Agora você pergunta antes. Agora você observa antes. Agora você entende que nem toda emoção merece uma ação imediata. Essa mudança é silenciosa, mas é percebida. As pessoas percebem quando você para de reagir do jeito antigo. Percebem quando você não entra mais em certas discussões. Percebem quando sua resposta fica menor. Percebem quando sua presença fica mais seletiva. Percebem quando você não implora explicação. Percebem quando você não tenta mais convencer ninguém do seu valor. E é nesse ponto que o respeito começa a nascer. Não porque você gritou, não porque você ameaçou ir embora, não porque você fez drama, mas porque sua energia mudou. Você parou de negociar consigo mesmo. Você parou de se oferecer para quem só queria te usar como opção emocional. Você parou de correr atrás de respostas que, no fundo, já estavam claras. Porque às vezes o silêncio do outro já é uma resposta. A demora já é uma resposta. A frieza já é uma resposta. A falta de esforço já é uma resposta. A ausência de consideração já é uma resposta. E quando você para de fingir que não entendeu, tudo muda. O antigo você dizia: talvez a pessoa esteja ocupada. O novo você diz: pode estar ocupada, mas respeito também aparece na forma de prioridade. O antigo você dizia: talvez eu tenha exagerado. O novo você diz: sentir não é exagero quando existe repetição. O antigo você dizia: vou explicar só mais uma vez. O novo você diz: quem quer entender, não precisa que eu me humilhe para ouvir. O antigo, você confundia paciência com submissão. O novo você aprendeu que paciência sem limite vira autoabandono. Esse é o ponto. Autoabandono. Toda vez que você se força a aceitar o que te fere para não perder alguém, você se abandona. Toda vez que você engole desrespeito para manter uma conexão, você se abandona. Toda vez que você traz sua paz para caber na vida de alguém, você se abandona. E depois pergunta por que se sente vazio. Não é falta de amor do mundo. É excesso de abandono de si mesmo. Por isso este vídeo não é sobre fazer os outros correrem atrás. É sobre você parar de correr para longe de si. Porque quando você volta para si, algo muda. Sua voz muda. Seu olhar muda. Sua pressa diminui. Sua necessidade de aprovação enfraquece. Você começa a escolher melhor onde coloca sua energia. E quando sua energia fica mais rara, sua presença ganha peso. Não por manipulação, por coerência. Pessoas respeitam mais aquilo que não está disponível para qualquer tratamento. Uma porta sempre aberta, até para quem entra chutando, deixa de parecer casa, vira passagem. E você não nasceu para ser passagem na vida de quem só aparece quando convém. Você nasceu para ser presença inteira.
Mas presença inteira exige limite. E limite, muitas vezes, começa com uma resposta não enviada. Começa com uma explicação engolida. Começa com uma ligação não feita. Começa com a coragem de deixar a pessoa lidar com o silêncio que ela mesma criou. Porque algumas pessoas só entendem o valor da sua presença quando você para de preencher todos os vazios. Enquanto você explica, ela não pensa. Enquanto você corre atrás, ela não sente distância. Enquanto você conserta tudo sozinho, ela não percebe o estrago que causou. Enquanto você aceita pouco, ela não precisa oferecer mais. Então pare. Não pare por joguinho. Pare por respeito. Pare para observar quem procura quando você não empurra. Pare para ver quem cuida quando você não implora. Pare para perceber quem sente sua ausência e quem apenas sente falta da sua utilidade. Isso revela tudo. Agora, se este vídeo está fazendo sentido, se inscreve no canal. Aqui no Alma Filosófica AOB, a filosofia não é enfeite. É ferramenta para recuperar sua força, seu silêncio e seu valor. E comenta agora: não corro mais atrás. Porque essa frase precisa sair da sua mente e virar compromisso. Vamos para a aplicação prática. Primeiro cenário: mensagem visualizada e não respondida. O antigo você manda outra, depois outra, depois tenta puxar assunto, depois finge naturalidade, depois se sente menor. O novo, você faz as 3 perguntas. Essa pessoa quer me entender ou quer me controlar? Neste caso, talvez nem exista pergunta. Existe ausência. Então você observa. Eu estou respondendo por força ou por medo de perder? Se a vontade de mandar outra mensagem vem da ansiedade, você não manda. Meu silêncio vai me proteger ou meu ego quer vencer? Se você quer silenciar só para a pessoa sentir sua falta, cuidado. Mas se o silêncio te devolve paz, mantenha. Resultado: você não manda outra mensagem, você não cobra, você não ironiza, você apenas volta para a sua vida. Porque quem quer responder, responde. Quem quer cuidar, cuida. Quem quer estar, encontra forma. Segundo cenário: a pessoa te provoca. Diz que você mudou. Diz que você está frio. Diz que agora se acha melhor. O antigo você se explica. Diz que não é isso. Tenta provar que continua sendo bom. Fica preocupado com a imagem. O novo você pergunta: essa pessoa quer me entender ou quer me controlar? Se a fala veio como acusação, não entre no tribunal. Você pode responder: eu apenas estou cuidando melhor dos meus limites. Só isso, sem palestra, sem textão, sem defesa desesperada. Quem quiser entender, vai perguntar com respeito. Quem quiser controlar, vai se irritar com sua calma. Terceiro cenário: alguém volta depois de te tratar mal. Chega leve, como se nada tivesse acontecido. O antigo você se emociona com o retorno. O novo você observa a mudança. Porque volta não é prova de amor. Volta pode ser carência, pode ser conveniência, pode ser tédio, pode ser costume, pode ser teste. Então você não abre todas as portas só porque alguém bateu de novo. Você pergunta: a postura mudou ou só a saudade apareceu? Porque saudade sem mudança é só repetição, esperando nova chance. Quarto cenário: discussão familiar, amizade ou trabalho. Alguém tenta te puxar para uma conversa onde você sempre sai culpado. O antigo você entra, fala demais, se desgasta, perde energia. O novo você percebe o padrão e diz: agora não vou discutir nesse tom. Essa frase é simples, mas carrega força. Não é fuga, é autocontrole. Você não precisa vencer todas as conversas. Algumas conversas você vence quando não entra. Porque existem discussões que não buscam solução, buscam sua reação. E quando alguém está tentando tirar você do centro, sua calma vira proteção. Quinto cenário: relacionamento. A pessoa entrega pouco, mas exige muito. Some,
mas cobra presença. Fere, mas se ofende quando você muda. O antigo você tenta equilibrar tudo sozinho. O novo você enxerga a balança e pergunta: eu estou amando ou estou me abandonando? Essa pergunta dói, mas liberta. Porque amor não exige que você desapareça de si. Amor não pede que você aceite humilhação como prova de maturidade. Amor não transforma silêncio em castigo constante. Amor não faz você viver tentando adivinhar se ainda tem valor. Onde existe amor saudável, existe clareza. Onde existe respeito, existe cuidado. Onde existe reciprocidade, você não precisa implorar presença. Agora guarde o protocolo final. Quando alguém mexer com sua emoção, não responda na hora. Primeiro, espere. Segundo, respire. Terceiro, faça as 3 perguntas. Quarto, responda só se a resposta nascer da sua força, não da sua ferida. Quinto, se precisar responder, seja breve. Sexto, observe mais do que fala. Sétimo, nunca use o silêncio para manipular. Use o silêncio para se proteger. Esse protocolo parece simples, mas ele muda sua vida. Porque a maioria das derrotas emocionais começa nos primeiros segundos depois de uma provocação. Você recebe a mensagem, sente o impacto e reage. Mas se você cria um espaço entre o impacto e a resposta, você recupera o comando. Esse espaço se chama poder. Não poder sobre o outro, poder sobre si. E quem tem poder sobre si não precisa controlar ninguém. Essa é a força que poucos entendem. Você não se torna forte quando ninguém te afeta. Você se torna forte quando algo te afeta, mas não te governa. Você sente, mas não se arrasta. Você se importa, mas não se humilha. Você ama, mas não se abandona. Você escuta, mas não aceita qualquer tom. Você responde, mas não se vende por atenção. Esse é o novo você. E talvez algumas pessoas não gostem dele. Tudo bem. Nem todo mundo vai aplaudir sua cura, principalmente quem lucrava com sua ferida. Algumas pessoas vão dizer que você está frio. Outras vão dizer que você mudou. Outras vão tentar fazer você sentir culpa. Mas lembre-se, quem perde acesso ao seu desespero costuma chamar sua paz de arrogância. Não volte a ser menor só para deixar alguém confortável. Não volte a se explicar demais só porque alguém não sabe lidar com seus limites. Não volte a correr atrás só porque o silêncio parece difícil. O começo é difícil mesmo. No início, você vai sentir vontade de mandar mensagem. Vai sentir vontade de justificar. Vai sentir vontade de provar que não é errado. Vai sentir vontade de buscar uma resposta. Mas depois de um tempo, algo muda. Você percebe que sobreviver ao impulso é libertador. Você percebe que nem toda pessoa merece acesso imediato. Você percebe que seu valor não diminui quando alguém não reconhece. Você percebe que o silêncio pode ser uma casa, um lugar onde você se reorganiza, um lugar onde sua dignidade respira, um lugar onde sua força volta. Então, antes de ir embora deste vídeo, leva essas 3 perguntas com você. Essa pessoa quer me entender ou quer me controlar? Eu estou respondendo por força ou por medo de perder? Meu silêncio vai me proteger ou meu ego quer vencer? Use isso antes de responder mensagem, antes de discutir, antes de voltar, antes de se explicar, antes de correr atrás, antes de aceitar pouco de novo. Porque no final, a pessoa mais importante que você precisa respeitar é aquela que olha para você no espelho. E quando você começa a respeitar essa pessoa, o mundo percebe. Não imediatamente, não magicamente, mas percebe. Percebe na sua postura, na sua calma, na sua ausência de desespero, na sua forma de não negociar dignidade. E então algo poderoso acontece. Você para de implorar para ser escolhido e começa a escolher onde sua presença merece ficar. Se este vídeo falou com você, comenta. Eu escolho o meu valor. Se inscreve no canal Alma Filosófica AOB. E lembra,
Não é sobre fazer alguém sentir sua falta, é sobre nunca mais sentir falta de si mesmo.